Doutora, eu sofri agressão do meu esposo. Fui prestar um boletim de ocorrência. A delegada concedeu medida protetiva, foi para o juiz. O juiz reafirmou as medidas protetivas, só que agora eu quero voltar para o meu marido. Eu não fui fazer exame de corpo de delito, já tem uns dias, as marcas já estão sumindo e eu quero voltar para ele. Só que eu não posso por enquanto. Por quê? Porque se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso preventivamente. E aí? O que é que se faz? O que acontece, certo? Se você não fez, a gente sabe que a palavra da vítima, tá? Tem muita força no direito penal. Mas o que acontece? Em crimes que deixam vestígios, é essencial, tá? O exame de corpo de delito. Por quê? Porque não é só a palavra da vítima que pode, ou a confissão do acusado, que pode suprir todas as outras provas, principalmente o exame de corpo de delito. Tá? Não é porque, eu fui vítima, eu vou falar o que aconteceu e tem que acreditar 100% em mim. Não é assim. Se o crime deixou vestígio, é necessário, se faz necessário, é imperioso que se tenha o exame de corpo de delito. Mas eu não fiz justamente para não ter prova contra ele. O que acontece? Quando você não faz o exame de corpo de delito, o que é que pode acontecer? O MP, tá? O Ministério Público, ele pode perceber, tá? Que ali foi mais uma contravenção penal por vias de fato, ok? Do que uma lesão corporal. Até porque não teve os subsídios necessários ali para que o MP visse que de fato houve uma agressão e pudesse oferecer uma denúncia. Mas contravenção de via de fato. Contravenção por via de fato cabe representação. Ou seja, o acusado só vai ser processado se a vítima tiver um interesse que ele seja, ou seja, se ele representar, tá? Para que ele seja processado. E se eu não for a audiência para que eu possa dizer que vai ser processado, que eu quero que ele seja processado? Se você não for, tá? O MP vai entender por uma renúncia tácita a representação, tá? Por quê? Porque não cabe o perdão do ofendido em caso de violência doméstica, ok? Mas a contravenção exige representação. Então, se você não vai à audiência, tá? E lá você representa, o processo vai ser extinto, tá? Diante a renúncia. Olha lá, o artigo 107, inciso 5 do Código Penal. E aí o que acontece? Acaba. As medidas protetivas vão ser revogadas e você que já tinha o intuito anteriormente de voltar com o seu esposo, apesar da violência doméstica, vai poder voltar sem nenhum problema. E se eu for para a audiência e disser que quero representar? É um direito seu. O MP posteriormente vai oferecer denúncia, tá? E o processo vai seguir adiante. E vai caber à defesa do acusado mostrar que ou não houve agressão, ou a história não foi bem assim. Ou que de fato houve agressão, tá? Foi uma contravenção penal por vias de fato, e ele vai sofrer a penalização que está estabelecida na lei das contravenções penais, ok? Mas, o que é que a gente vê, o que é que a gente percebe muitas vezes? A mulher sofre a violência doméstica, presta um boletim de ocorrência, tem a medida cautelar, tá lá, tem a medida protetiva a favor dela, contra o acusado, mas muitas vezes ela se arrepende. Só que ela se arrepende e não faz muitas vezes também o laudo que demonstre que houve a agressão, justamente para tentar proteger o marido, o agressor, tá? E o que acontece? O que acontece é que pode ser entendido, tá? Que sim, houve a violência doméstica, houve a agressão, mesmo sem o laudo, e pode ser oferecida a denúncia. Ou pode também se entender que ali foi uma contravenção penal por vias de fato. E precisa da representação para isso. Se não há a representação, há o direito, há a renúncia ao direito ali. E ele não pode mais ser processado. Não por aquele fato,
Pode ser por fato posterior, mas não por aquele.